Que a teoria de Wyckoff é uma das técnicas mais lucrativas para day trade, você já sabe. Mas a pergunta que fica é: por que você ainda não ganha dinheiro com Wyckoff? O que está faltando? Eu tenho certeza que é técnica e principalmente conhecimento prático. E é por isso que hoje eu vou te mostrar direto no gráfico um dos conceitos de Wyckoff, que é a famosa distribuição de Wyckoff. Essa técnica me rendeu um super trade, uma mega operação de venda, que na mínima chegou a pagar 6,93 vezes o risco. E o que isso significa? Que se você arriscasse nessa operação R$ 100, na mínima, o mercado estaria te pagando R$ 693, ou seja, estamos falando de quase 700% de rentabilidade em cima do valor financeiro que você colocou de stop loss. Tem noção? E eu não vou só te mostrar na prática sobre o Wyckoff, não. Também vou te mostrar aqui, ó, a parte teórica. Antes de irmos para o conteúdo, eu quero te pedir para clicar no gostei. É sério, clica no joinha, bora explodir de like esse vídeo. Clica no like, me ajuda muito, eu fico muito feliz quando eu abro um vídeo e vejo vários likes. Então, clica no joinha e bora, vem comigo, bora para o gráfico. Basicamente é o seguinte, Richard Wyckoff criou sua teoria lá em 1930, mais ou menos. E dentro de sua teoria, ele pontuou 3 leis e 4 diagramas. Quais são as 3 leis de Wyckoff? Oferta, demanda, causa e efeito, esforço, resultado. Eu vou gravar um próximo vídeo ensinando essas leis. E quais são os 4 diagramas de Wyckoff? Acumulação, reacumulação, distribuição e redistribuição. E desses 4 diagramas, 2 são de reversão e 2 diagramas são de continuidade. Reacumulação e redistribuição são diagramas de continuidade, acumulação e distribuição são diagramas de reversão. E o mercado, ele trabalha exatamente nessas 4 fases. Então o preço ele acumula, essa acumulação se chama causa, o efeito é uma tendência de alta, no meio da tendência de alta o mercado reacumula, faz um diagrama de continuidade, continua subindo. Quando temos o ápice de euforia no mercado, começa o processo de distribuição. Então agora o mercado começa a distribuir. Lateralização no final de uma tendência de alta é distribuição. Qual que é o efeito dessa causa? Tendência de baixa, no meio da tendência de baixa o mercado ele redistribui e continua em queda. Ou seja, em um ciclo de alta, temos basicamente 2 fases, acumulação e reacumulação, e em um ciclo de baixa temos 2 fases também, distribuição e redistribuição. E aqui no Audi NZD, tivemos exatamente um conceito de distribuição. Por que tivemos uma distribuição aqui? Porque o mercado começou a lateralizar após uma grande movimentação de alta. Olha que interessante, a Audi NZD já vinha de uma tendência principal de queda. O mercado começou a corrigir, então o preço trabalhou uma fortíssima correção. Se puxarmos uma retração de Fibo aqui, ó, olha só, esse movimento corretivo buscou a 61,8, ó. Olha que coisa linda, olha que interessante, o mercado corrigiu 61,8% de todo o movimento de queda. Então podemos pontuar que realmente essa lateralização está acontecendo após um longo movimento de alta. E é muito importante que você coloque os diagramas de Wyckoff dentro de contexto. Muita gente pergunta, Cairão, como que eu consigo diferenciar uma acumulação de uma distribuição? Como que eu consigo diferenciar uma reacumulação de uma redistribuição? Você só consegue diferenciar os diagramas olhando o contexto. Você precisa se questionar sobre a localização do mercado, onde os preços estão. Então, se você tem um movimento lateral, uma lateralização após um grande movimento de alta, é bem provável que essa lateralização seja um diagrama de distribuição. Agora, se você tem uma lateralização no final de um movimento de baixa, então o mercado cai bastante, gera muito pânico, muitos compradores começam a estopar suas posições e esse contexto de liquidez forma uma acumulação, gera o interesse dos big players em acumular naquela região. Então, uma lateralização após um grande movimento de queda, devido ao contexto, é uma acumulação. E qual a consequência? Qual o efeito dessa acumulação? Tendência de alta. Então, a resposta para você saber diferenciar os diagramas e para você entender o que está acontecendo, se aquela estrutura é de continuidade, de reversão, é você entender o contexto. Então, aqui no caso, tivemos uma linda distribuição e ó, quem pegou essa venda, eu infelizmente fiquei de fora, eu cantei essa operação no CCM ao vivo, muito antes de acontecer, eu desenhei o movimento que o mercado iria fazer, o mercado estava mais ou menos aqui e eu fui e desenhei, ó, bora acompanhar
um teste nessa oferta, fui lá no gráfico de 4 horas, marquei a oferta, que no caso é um Fair Value Order Block, e aí eu comentei exatamente o que o preço iria fazer. Vai testar o Order Block, testar a região de oferta e depois trabalhar em queda fazendo o efeito. Coloca na tela, Gabriel, por favor, um trecho do CCM, onde eu falo exatamente isso. Para você que está assistindo, acompanhar não só o depois da operação, mas também o que eu fiz antes, como que eu cheguei nessa conclusão, como que eu identifiquei esse diagrama. Coloca na tela, Gabriel, por favor, o corte do CCM. Ó, aqui no gráfico de 4 horas, temos uma regiãozinha de oferta bem relevante que o mercado pode querer fazer topo. Então é o seguinte, Audi NZD, eu vou acompanhar isso aqui, ó. Bora ver se o mercado chega nessa região e depois perde fundo, volta em pullback, a gente trabalha aí uma vendinha. Aí o mercado vai fazer um uptrust lá em cima mesmo. Não vou nem pontuar o teu TED nessa distribuição, seria de fato um uptrust lá em cima. Beleza? Viu aí, né? É mais do que possível prever o mercado. Basta você ter o quê? Conhecimento. Inclusive, fica o convite nos dias 10, 11 e 12 de agosto. Imersão Trader Pro, mais de 8 horas de conteúdo. E na imersão eu vou ensinar o Wyckoff de graça. Aqui no primeiro link da descrição, tem o link para você se cadastrar na imersão. Só vai participar das 3 aulas ao vivo gratuitas quem se cadastrar. Então, toca no primeiro link e se cadastre. E, basicamente, o efeito aqui do mercado está só no começo. A tendência de baixa, com certeza, vai desenvolver, até mesmo renovar aqui esse fundo principal. Ou seja, essa é uma operação que pode pagar 10 vezes o risco. Agora, imagina comigo, vamos supor que o mercado ele replica 100% dessa impulsão de queda. Estamos falando aí de um alvo de 15, 16 vezes o risco. Tem noção? 16 vezes o risco. Eu já lucrei 16 vezes o risco em uma operação. E isso é impressionante, isso é incrível. Imagina você arriscar R$100 aqui nesse trade, botar no bolso R$1.600. Olha que loucura. Recentemente eu peguei uma operação no petróleo que chegou a me pagar $30 mil. O meu risco inicial era de $3 mil. Ou seja, a operação pagou 10 vezes o risco. 1000% de rentabilidade em cima do valor do meu stop loss. Isso é surreal. Essa operação já está pagando aqui no preço atual 6 vezes o risco, 5,74. O que isso significa? Quase 600% de rentabilidade em cima do valor que você colocou de stop loss. A renda fixa hoje em dia está ali mais ou menos em 1% ao mês, 12% ao ano. Estamos falando aqui de uma operação de day trade. Na real, o swing trade, né? Ela acionou ali segunda-feira, vem se desenvolvendo. Então, uma operaçãozinha de swing trade no mercado cambial, pagando aí quase 600% de rentabilidade. Olha que loucura. E isso só é possível porque aplicamos aqui a técnica correta. Então, agora bora falar um pouco mais sobre as etapas de uma distribuição. Vamos lá. Olha só que interessante, ó. Basicamente, a distribuição de Wyckoff, ela consiste em 5 principais fases. Fase A, fase B, fase C, fase D e fase E. No final da fase C que começa o início do efeito. Então, o efeito acontece durante a fase D e a fase E. E aí nós temos alguns pontos importantes dentro de um diagrama, como PSY, Buying Climax. Aqui ao lado, eu até coloquei uma colinha, né? Traduzindo aqui esses pontos. Então, o PSY é basicamente o primeiro ponto de oferta, é o primeiro topinho que o mercado faz. O Buying Climax é onde o dinheiro troca de mão. Então, aqui temos muita absorção. É bem comum que no Buying Climax você tenha um pico no volume financeiro, porque esse pico demonstra exatamente essa absorção. Então, no Buying Climax, o dinheiro troca de mão. O dinheiro sai da mão dos compradores e começa a entrar na mão dos vendedores. Porque é o seguinte, sempre que temos uma longa tendência de alta, e é esse contexto que devemos ter para o mercado distribuir, sempre que temos uma longa alta, o que acontece? Temos muita euforia, temos um ápice de euforia. E esse excesso de euforia, ele gera o quê? Gera o contexto perfeito para rolar uma distribuição. Porque quando muitas pessoas querem comprar no topo, essa compra, esse excesso de compra proveniente da euforia, entra no bolso de quem quer vender. Então imagina, o homem composto, os institucionais, os big players querem liquidar suas posições, vender suas posições. Só que para eu vender, alguém tem que querer comprar. E quem que vai querer comprar caro? Eu estou vendendo caro. O big player vende no topo, ele vende caro, ele compra barato, no fundo, vende caro. Compra na acumulação, vende na distribuição. Quem que vai comprar caro? Quem está entrando pelo FOMO, pelo medo de ficar de fora, pela euforia. Então, no Buying Climax, temos absorções ali no mercado. E por isso temos aqui um pico de volume financeiro. Aí depois, como a demanda ela é mitigada, ela é reduzida, a oferta ultrapassa a demanda aqui no Buying Climax, o mercado trabalha uma queda fazendo aqui o AR, que é Automatic Rally. Então é um movimento automático feito literalmente por consequência das absorções que aconteceram durante o Buying Climax. Aí o mercado continua aqui o seu diagrama e temos duas principais versões de uma distribuição de Wyckoff. Podemos ter a distribuição que o mercado faz duas capturas, então o preço faz um uptrust, depois um TED, é o famoso T ou TAD, ou podemos ter
uma distribuição em que o mercado faz somente uma captura, faz somente o uptrush e depois já entra na fase D e, consequentemente, depois na fase E. E foi exatamente essa variação que tivemos aqui no Audi NZD. Olha só, PSY, Buying Climax, AR, ST e aqui o uptrush. O mercado testou essa região, que mais uma vez é um ponto de oferta lá do gráfico de 4 horas, e esse era um ponto muito incrível, porque normalmente o uptrush, ele não é tão amplo, ele não sobe tanto, então quando eu coloquei no gráfico de 4 horas, eu não achei, por exemplo, que o mercado iria romper essa região para buscar esse ponto de oferta ou para buscar aqui em cima, porque o uptrush ele não pode ser tão distante da máxima do Buying Climax. Deve haver uma harmonia entre isso. Então, por esse motivo, essa região ela foi validada, venda no começo, stop no final, e o mercado agora vem desenvolvendo. Porém, ó, se eu estivesse posicionado, eu carregaria essa operação pelo menos até o mercado chegar nessas mínimas. E como você pode perceber, olha, mínimas niveladas, temos liquidez aqui presente nessa região de fundos. Então, esse é um trade que tende a se desenvolver ainda mais e usamos aqui apenas distribuição de Wyckoff e também SMC para poder marcar a região de interesse. E tudo isso você vai aprender na Imersão Trader Pro. Então, mais uma vez, primeiro link da descrição, se cadastre, porque na imersão você vai aprender de graça tudo o que você precisa para se tornar um trader profissional. Chegou até o final do vídeo, curtiu o conteúdo? Valeu a pena ficar até o final? Então deixa o like. É muito importante que você clique no joinha. Eu fico muito feliz quando eu abro o vídeo e vejo vários likes, então deixa o like e se inscreva no canal porque estamos rumo aos 100 mil inscritos. Fechou? Tamo junto, bora pra cima e já sabe, a técnica liberta.